Olá, amigos! Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Hoje, o nosso tema é inquietação silenciosa. Introdução. Em algum momento da vida, quase todos experimentam uma inquietação silenciosa, mesmo quando tudo parece organizado, metas cumpridas, rotinas estáveis e compromissos atendidos. Pode surgir um sentimento difícil de explicar. Não é cansaço físico, tampouco falta de conquistas. É uma sensação discreta de vazio, como o eco de uma melodia antiga que retorna de repente à memória. Esse eco é um chamado interior, um convite à renovação, ao reencontro consigo mesmo e à reconexão espiritual. Ele costuma vir acompanhado de uma pergunta íntima e decisiva: para onde você está indo e no que está se transformando? Tal indagação não é retórica, ela inaugura um processo profundo de reflexão e, como procuraremos demonstrar ao longo desta apresentação, apoiados nos ensinamentos do racionalismo cristão, essa inquietação só encontra resposta estável no esclarecimento espiritual, luz interior que revela sentido à existência e ajuda a compreender as causas mais amplas dos desafios vividos. Quando essa clareza chega, a vida ganha novas dimensões. O que antes era apenas rotina adquire significado. O que antes era automático passa a ser vivido com consciência. É nesse momento que se abre o caminho do autoaperfeiçoamento. Percurso discreto, interior e transformador, onde começa o reencontro com a própria essência e com as potencialidades espirituais que nela habitam. O eixo que sustenta o crescimento. O processo de autoaprimoramento humano se apoia em um eixo essencial, o compromisso de cultivar pensamentos elevados, agir com retidão, disciplinar a própria vida, dedicar-se ao trabalho e à família e praticar o bem de maneira constante e generosa. A vocação espiritual que todo ser humano traz consigo o convida a participar desta obra de aperfeiçoamento íntimo, feita passo a passo no dia a dia. Esse chamado interior, sereno, porém firme, é a centelha que impulsiona cada um a ir além do instinto, superar o egoísmo e desenvolver virtudes como paciência, humildade, coragem e empatia. É um caminho exigente, mas libertador, construído por meio de escolhas, atitudes e pensamentos alinhados a valores elevados. De acordo com nossos estudos espiritualistas, realizados através dos conceitos defendidos pelo racionalismo cristão, o autoaprimoramento não é um conjunto de práticas externas. Ele exige coerência entre o que se acredita, o que se afirma e o que se vive. Ele se revela no modo como enfrentamos desafios, acolhemos frustrações e mantemos dignidade mesmo em meio às contrariedades. Participar desse processo é assumir corresponsabilidade pelo progresso coletivo. Afinal, toda mudança social começa na pessoa. Um ser humano mais consciente, ético e espiritualmente desperto torna-se um agente de equilíbrio e paz, mesmo em silêncio, mesmo sem discursos. A missão presente no interior de cada ser humano. A vocação espiritual não é privilégio de poucos, é uma semente colocada em todos nós. É um impulso que nos chama, dia após dia, a sair do automatismo, vencer o egoísmo e moldar nosso caráter segundo ideais mais elevados. Quando alguém aprende a ceder em vez de dominar, a compreender em vez de julgar,
a persistir em vez de desistir, começa de fato a trilhar o caminho evolutivo de sua missão íntima. Pensemos na mãe que, cansada, ainda se dedica com doçura aos filhos, ou no trabalhador honesto que recusa atalhos fáceis. Essas almas, silenciosamente, já respondem ao chamado evolutivo que vibra em todo o universo. Coerência, o elo entre o ser e o fazer. O verdadeiro aprimoramento não se expressa por discursos, mas pela coerência. Crer em algo e viver de acordo com isso é um dos grandes desafios do espírito desperto. Falar em virtudes é simples. Difícil é sustentá-la quando a vida contraria nossas expectativas. A pessoa espiritualmente consciente não é aquela que jamais falha, mas a que reconhece seus erros e se levanta com humildade. É aquela que não usa máscaras, mesmo quando a honestidade tem custo alto. Sua força está menos na perfeição e mais na autenticidade. O caminhar evolutivo exige, mas também liberta. O autodesenvolvimento não é um caminho tranquilo. Ele confronta o orgulho, desafia a vaidade e exige ruptura com comodidades antigas. Mas, justamente por ser exigente, ele liberta. Liberta-se quem aprende a não reagir por impulso. Liberta-se quem desculpa com sinceridade. Liberta-se quem abandona a necessidade de aprovação e se permite ser aprendiz. A cada renúncia do ego, uma leveza nova surge, como retirar pedras do próprio caminho para seguir adiante com mais paz. Quando o eu se transforma, o mundo muda. Nenhuma transformação coletiva será sólida se não surgir primeiro de uma mudança silenciosa na mente das pessoas. Um ser humano ético, sereno e espiritualmente centrado torna-se um ponto de luz ao seu redor. Ele influencia não pela imposição, mas pelo que irradia, como uma lanterna acesa em um ambiente escuro. Sua luz, ainda que simples, transforma tudo ao redor. Assim é o ser em autoaprimoramento. Sua presença inspira harmonia, mesmo que não pronuncie palavra alguma. Conclusão: à luz das reflexões aqui apresentadas, torna-se claro que a verdadeira evolução espiritual não busca vaidade ou destaque pessoal. Ela se expressa pelo compromisso com o bem, pela prática silenciosa da solidariedade e pela empatia que reconhece o outro como parte de si. Quanto mais o ser se ilumina por dentro, mais sente o desejo natural de compartilhar essa luz, não por ostentação, mas por abundância interior. E é nesse gesto espontâneo que o ciclo da transformação se completa. Ao se aprimorar, a pessoa se torna ponte entre a dor e o fortalecimento, entre o conflito e a paz, entre o egoísmo e o amor. Praticar o bem, então, como nos recomenda o racionalismo cristão, deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Como a luz que, ao brilhar, simplesmente ilumina. Muito obrigado.